sementes nocivas, né? E a gente tem a obrigação, como bons pastores, que todos devam ser, como bons informantes, bota a cadeira aqui para os outros pastores, e ajudar a esta membresia a crescer. Hoje estamos aqui com o nosso querido historiador, escritor, para peitar Jeová Mendes. Hoje a gente bota o Jeová Mendes no bolso. Hoje o senhor Jeová Mendes vai hoje a porca torce o rabo, viu? Está conosco hoje, a convite meu, o nosso querido irmão Carlos Castro, esse moço, meu amigo aí de uns 20, 25 anos, ou mais, pesquisador, é um pesquisador assim, chato, daqueles que não desiste nunca de ir buscar uma informação, de pesquisar, é um cara chato mesmo, né? Persistente. Persistente, é aquele zagueiro que marca o atacante, que o atacante se chateia, de não vou jogar mais não consigo. Posso nem me mexer? Assim, posso nem me mexer, assim é o Carlos Castro. Ele vai, quer nem saber, vai buscar. E ele tem fragmentos extraordinários da história do Evangelho no Ceará. Quando da chegada de Adriano Nobre para dirigir o primeiro culto na casa do senhor Gordolino Teixeira Bastos. E eu estive lá semana passada, passando pelo local, ia levando aqui o nosso querido pastor Guedes, que é cearense, mas durante quase 30 anos morou em São Paulo e voltou para sua terra natal. E eu parei lá e nos emocionamos ao avisar para ele, ó, mostrar, lá está a igrejinha. Foi aqui que este moço bonito, de um bigode de pistoleiro, que chega, dobra assim a pontinha para cima, para lá, um cabelo, uma cabeleira bem cheia, partida assim na lateral do crânio, de uma costeleta quase chegando no maxilar. Olha como eu estou hoje aqui. Eloquente, eloquente. E veio a pé de Camusim para Itapajé, e com uns 10, 12 quilômetros antes da cidade. Não resistiu, seus pés inchados, estourados, ele andando a pé, com um jumento. E no jumento, no lombo do jumento, 2 caixotes cheios de literatura evangélica. Mas era ali que Deus queria começar. Olha, Carlos Castro, é isso que me chateia quando eu olho, sabe, Jeová Mendes? Pastor. Para esse evangelho fajuto que está aí, pregado por um bocado de cabra que não tem responsabilidade. E estou aqui com uns banners, com os salmos e hinos, edição portuguesa de 1914, que vinha nos caixotes. Salmos ainda com a letra P. Hinos com o I, Y. Eita, meu Deus do céu. Coisa tremenda, né? Um documentário fantástico. Um negócio fora de série. E trouxemos hoje o Carlos Castro aqui. O Carlos Castro lançou um livro, Fragmentos da História do Evangelho no Ceará, da Sementeira Presbiteriana, o Movimento Pentecostal. E aqui tem gente, inclusive no livro tem uma foto do meu primo, o Josué, homem crente. Esse cara, se não for pro céu, rapaz, esse camarada, esse Josué, ele deveria estar candidato a santo aqui na terra. Ser canonizado. Ser beatificado e canonizado. Pensa num homem crente, sofredor pelo evangelho ali, machucam ele, quase não ganha nada, é um sofrimento, só vive doente, e só vive numa moto, subindo para cima, descendo para baixo, evangelizando. Esse homem é uma fera, não tem valor nenhum ele. É desconhecido. Eu posso falar que é meu primo, meu sangue, né? Primo legítimo. Ninguém o reconhece. Não. Aí a gente olha para quem nem pregar prega, nem orar ora, nem jejuar jejuma. Os caras é tudo em carro blindado. Como hoje um filho do diabo me criticou dizendo, já que você não gosta da doutrina da prosperidade, mora na favela. Vai andar de ônibus. Olha, pastor Davi Bosfó, um pastor. E a multidão que está andando nesses ônibus, parece uma lata de sardinha, tão cheio de diabo, não tem Deus.
Vai te catar, filho do cão, filho do diabo. Mas Fala de respeito, pastor Guedes. Fala de respeito, pastor Guedes. Quer dizer que a prosperidade só pesa elemento, pastor Guedes? pastor, O povo é do jeito do cão. infelizmente para eles, só quem tem a salvação, pelo que a gente está vendo, É eles. é quem está prosperando. É. E eu disse em resposta a um deles que muitos dos nossos pais, e aqui está o irmão Carlos Castro para comprovar, né? Morreram sem ter bens materiais, sem acumular fortunas, porque eles deixaram para nós foi uma riqueza de uma herança espiritual, moral, um exemplo, né, de vida cristã para nós todos. É isso que eu tenho prazer, meu pastor. É uma pena. É lamentável. Irmão Carlos Castro, você conhece a história, apesar de você já tem uns 120 anos, não? Rapaz, eu sou seu contemporâneo. Eu acho que eu sou até mais. O César com a cabeça branquinha, parece um algodão, que é minha. Que é isso, rapaz? Quando o Carlos Castro nasceu, o capeta ainda estava nos coelhos. Você já tem o quê? Já tem meio século de vida? Eu tenho meu século. É meu século. Inclusive, agora, 26 de junho, estarei completando 51. Doido. Ah, pô, sou mais velho do que... Mas Um pouquinho. verdade. Que Um pode, pouquinho, um pouquinho. Tô um menino, rapaz. Como é que pode, rapaz? Mas eu Carlos. acho que o semblante meu está melhor do que o Galo, seu. Galo, toma a benção aí, toma a benção aí. É, tem que tomar. Carlos, você é um gigante. Eu sempre lhe admirei. E graças a Deus, nunca tive nenhum problema com você. Graças a Deus. Louvado seja Deus. O percalço da vida, eu tenho um sonho de... Já disse isso aqui, vou repetir. Estamos aí para receber um terreno para construir o Museu Evangélico Cearense. Tem algumas coisas. Eu tenho coisas do pastor Emiliano, de Ademir Siqueira, do pastor Basto. Eu fiz um apelo aqui e recebi, não queria nem que você soubesse disso, senão você vai ficar doido. Estou recebendo aí muitas fotos, muita coisa. Eu tenho uma foto de José Freire de Alencar inaugurando a Assembleia de Deus em Crateús, e o pastor Basto não dá nem para a gente conhecer, porque é um menino, bem novinho, e mais alguns outros pastores e alguns irmãos estão sabendo que nós estamos nessa empreitada, nesse empreendimento, e estão nos enviando fotos e tem muita coisa. E eu não quero nem que você saiba disso não, porque senão você vai mandar me assaltar. Você é doido por essas coisas. Mas eu admiro você, e sim, e eu tenho um dito, olha, na hora que Deus me der aí esse museu tudo pronto, você realmente é o candidato mais forte para ser o diretor desse museu. Ah, mas eu não sou membro da Assembleia de Deus Canaã. Irmão, eu não acredito que o céu é numa denominação. Denominação é coisa de homem, organização humana. Né? Graças a Deus, o Senhor me guardou de frescura. Né? Eu sou uma pessoa livre, cabeça aberta. E você, eu admiro pelo seu trabalho, admiro mesmo. E eu gostaria de saber alguma coisa sobre esta história linda, maravilhosa. Adiantando que você vai ser apertado pelo Jeová Mendes, pelo Davi Bosfó e pelo pastor Guedes Maia. Eu estou aqui para caceteá-lo. Tá, né? A paz do Senhor, Carlos Castro. Como é que está teu coração? O que é que te levou? Que paixão é essa? Que amor é este? E eu quero que você faça uma síntese, e nesta síntese os interlocutores aqui podem abrir espaço para te fazer perguntas, mas eu quero que você, ao concluir, você diga qual é a diferença desse evangelho que você escreveu É fantástico. para o evangelho que você está vendo hoje. Pai do Senhor, boa tarde. É uma grande obra isso aí. Louvado seja Deus. Eu também quero desejar que a paz do Senhor para os irmãos que estão aqui na mesa, né? O pastor Guedes, eu sempre ouvi falar do seu nome, viu, pastor Guedes? Muito antes de você estar aqui na Canaã, o blog, né? O pastor Gessé sempre falava no blog. Ele dizia, um dia eu vou conhecer o pastor Guedes. Pastor Guedes. Pois bem, mas eu quero fazer uma síntese muito rápida, apesar da gente conhecer a história, eu diria que quase palmo a palmo, mas no tocante à questão do Ceará. Né? E aqui já não vamos despeitar muito, porque o Jeová é internacional, viu? Eu sou local. Né? Mas é o seguinte, pastor Gessé, antes de trazer a síntese do livro, eu queria louvar a Deus também. O senhor disse que não tem esse besterol, eu também não tenho isso. O fato é que eu sempre tenho mantido contato com o pastor Gessé, e para mim também é uma referência, porque eu partilhei com o pastor Gessé, com o Davi,
na época da livraria, com o Jeová também, a gente via a situação difícil que o pastor Gessé enfrentou, e no jornal Voz do Deserto está lá as informações daquele momento difícil, tanto de um lado como de outro, mas o jornal está publicado, está escrito, eu até reservei algumas unidades lá para me ver aquela situação. E quem viu o pastor Gessé há 11 anos atrás, eu acho que faz 11 anos, de 11 a perto de 12 anos já, né? Para ver hoje, então eu disse para o pastor Gessé o seguinte: quando aquela câmera joga aquela multidão, trazendo ali aquele plenário todo ali, meu irmão, se você não for crente, você tem que voltar a aceitar, você tem que aceitar Jesus também, porque é coisa de Deus, meu irmão. O homem não faz aquilo, o homem não faz isso só. Se não for Deus na frente, acabou. Pois bem, então, para mim é um privilégio muito grande, ainda ser conservado como meu amigo pastor Gessé, apesar de ser hoje um homem público muito notório, mas tenho dedicado para minha pessoa algo muito especial, e eu só tenho que louvar a Deus por isso. Quanto ao livro, o livro é o seguinte: o livro ele tem quase 60 personagens. É um livro de 8 capítulos, e esses 8 capítulos, que eu fiz ele também em áudio, só o capítulo 2, que trata da igreja específica do Itapajé, dá 3 horas e 40 minutos, 3 horas e 30 minutos, só o áudio do segundo capítulo desse livro. Então, traz assim uma quantidade enorme de personagens. E desses personagens, a gente classifica 4 dos mais importantes do movimento pentecostal aqui no Ceará, que é o Vingre, o Gunavingre, a Maria de Nazaré, o Adriano Nobre e o Vicente Salles Bastos. Esses 4 personagens, eles são, assim, fundamentais para a história da Igreja do Ceará. Os mentores, né? Isso. Eu busquei no primeiro capítulo trazer a questão histórica do protestantismo no Brasil. Por isso é que eu levei a história, puxando ela desde os huguenotes lá, de 1557 e tal. Aí trouxe também para a família real, quando chegou, né? E da família real a gente vai chegar no Justo Espaldi, que foi o primeiro pastor metodista da Episcopal, que chegou no Rio de Janeiro em 1836. Aí depois vem para a Igreja Batista, depois a gente passa lá para a igreja do Roberto Callen, né? A chegada dele no Brasil. Então, esses personagens, eles já não fazem muito parte dessa minha pesquisa. Mas quando a gente chega no Ceará, então houve a diferença que faz da história hoje com relação ao movimento pentecostal no Ceará. Foi um achado que eu chamo de arqueológico, porque foi um achado assim que Deus colocou na minha mão, porque eu pesquisei a história da igreja nos jornais da Presbiteriana Independente, porque aí porque é o seguinte: a minha busca, a minha curiosidade de encontrar os detalhes me levou a primeiro conhecer quem era essa igreja que eles passaram para o movimento pentecostal, que era exatamente a Presbiteriana Independente. Então, a Presbiteriana Independente, ela foi uma junção que saiu da Igreja Presbiteriana em 1903, em São Paulo, porque a Presbiteriana Independente não aceitou a maçonaria, entendeu? Aí aquele grupo se desfez, aceitou a maçonaria, permaneceu lá com o grupo mesmo da Presbiteriana do Brasil normal. E aí então surgiu a Presbiteriana Independente. Então esses cismas, esses acontecimentos em que as igrejas fazem essa divisão, aceita uma doutrina, outro não. Olha, tem coisas que, quando você conhece a história, você vai ver que essa lutar para o crescimento da obra, né? Isso aí não vai, a gente não vai poder dizer que uma pessoa que pecou asperamente contra a igreja, sai e funda uma igreja, esse aí vai ter a conta dele com Deus, ele em particular. Mas aqueles que estão seguindo ele, por conta do evangelho que ele ganhou, o tratamento por Deus é diferenciado. Verdade. Você não se pode condenar, né? Então, eis aí a questão. Então, quando a Nazaré, que foi a primeira que veio para o Ceará, chegou em São Francisco de Uruburetão, a história da Nazaré é algo assim fundamental para o nosso crescimento em termos de história, porque a Nazaré, eu descobri, procurando nos arquivos públicos, lá no arquivo público, as cartas enviadas pelo Caio Prado,
Isso em 1888. Foi governador do Ceará. Né? Inclusive, ele morreu muito novo, Morreu novo, né? morreu novo. Com a varíola também. Morreu com 42 anos. Ele acabou sendo vitimado também. É de Paulo. Então, São o Paulo. que ele fez? Essa seca de 1888, 89, 90, foi quase 3 anos de seca. Então, o governo, ele simplesmente, o que ele podia fazer pelo povo era dar passagem para o camarada morrer fora do estado. Era o que ele podia fazer, né? Inclusive, o Rodolfo Teófilo escreve assim, uns pensamentos muito dirigidos a essa questão. Pois bem, a Nazaré, quando ela foi para Belém, ela tinha em torno de 8 anos de idade. Ela foi nesse movimento da seca. A seca tem tudo a ver com a chegada do movimento pentecostal no Ceará. É uma migrante, né? Para nós hoje, temos a primazia de sermos, né, o segundo estado da federação do país a receber a chama pentecostal, se dá exatamente a questão da seca, que hoje é industrializada, né? É verdade. Questão da seca. Então, para lá foi a Nazaré, para lá foi o Adriano Nobre também foi para lá. O próprio pastor José Alencar de Macedo, que já é um personagem mais para frente, né? Não é tão antigo quanto os primeiros. Ele também foi na época da seca, em 1915. Vários outros pastores. Então, a seca ela teve esse princípio de levar esses personagens. Então a Nazaré, quando o Vingre e o Beck chegaram em Belém, que ela pertencia à Igreja Batista, ela estava em torno de 30 anos de idade. A Nazaré nunca se casou, ela foi sempre cuidada pela igreja, e em 1914 ela desejou trazer o Evangelho para cá. Aí imagina uma mulher que saiu lá de Belém em um navio. Eu descobri, Jeová, que existia um tipo de profissão naquele período, em 1914, que eles chamavam de arrieiro. O arrieiro, ele era aquela pessoa que, até então, antes da pesquisa, eu não conhecia. Mas o Manuel Machado, que é da Presbiteriana Independente, ele fez muito desse serviço com esses arrieiros, né? Então, a Nazaré deve ter alugado esse animal, ido na companhia de alguém, porque o percurso de Fortaleza até o Itapajé são 3 dias de viagens. Imagina naquela época, né? Sem estrada. O Vingre aí, porque eu estava falando do achado arqueológico da questão do Vingre. Quando o Vingre ele veio para o Ceará, depois da Nazaré, porque a Nazaré veio primeiro, inclusive a Nazaré ela passou no Ceará de junho de 1914 até março de 1915. Aquela seca terrível. Ela passou um período enorme. Inclusive uma seca terrível. Passou um período enorme. Por exemplo, o ano de 1914 para 1915, nessa casa aí, pastor Zé, do Sítio Santana, houve um culto que terminou mais de meia-noite. O Vingre, a Nazaré, o Adriano não estava, né? Mas o Vingre, a Nazaré, o Pai Salles, aquela igreja do Sítio Santana, eles falaram que o culto de meia-noite, de 1914 para 1915, foi um culto tão cheio do poder de Deus, que tinha 2 adolescentes lá nesse culto, que o Vingre fala na agenda dele, que pensava que aquelas meninas iam explodir de tanto gozo. Então, o Sítio Santana, na verdade, foi assim um clarão do movimento pentecostal a partir de 1914. Lampejo espiritual. Carlos, essa tão interessante. Meu avô, que construiu uma casinha de taipa lá em cima da Serra do Coité, para cuidar de um pedaço de terra que a irmã Josina deu a ele, está lá indo nos escombros. E há uns 15 anos atrás, eu estive lá mais o Josué, e ele me chama de Sé. Aqui, quando a gente fazia vigília, 15, 20 pessoas aqui na salinha, no alpendre da casa do vô, 1h da manhã, 2 horas, bananeiral fechado. Aí a gente em vigília começava a orar, de repente a gente começava a ver chuva. Aí nós saímos debaixo do telhado para olhar o que era. As folhas das bananeiras, isso é muito sério, tremulavam, parecendo que estava brilhando como brasa. A presença de Deus ali entre a gente. Então o Vingre relata coisas assim extraordinárias da passagem dele para no Sítio Santana. Pastor Gessé, no dia 8 de janeiro de 1915, quando o Vingre se despediu dos irmãos do Sítio Santana, que ele passou 25 dias, ele leu um trecho da Bíblia, que esse texto é histórico, se você quiser ver na Bíblia de vocês aí, é Isaías 35:10. Isaías 35:10 diz mais ou menos assim o versículo: e os remidos do Senhor voltarão,
e entrarão em Sião com júbilo. Alegria e gozo coroarás suas cabeças, alegria e felicidade encontrarão, e dos seus olhos, né? Se você puder ler na Bíblia esse texto, 35:10, esse texto ele é um texto histórico para o povo do Ceará, porque foi o texto que o Vingre leu para despedir-se daquela igreja que ele amou por 25 dias. A convivência do Vingre ali no sítio Santana foi algo assim extraordinário. Fantástico. E a gente tem palmo a palmo do que ele fez ali nesse período. Leia aí o 35:10. Isaías 35:10. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Louvado seja Deus. Na despedida de Vingre. Despedida do Vingre, lá do sítio Santana. Profético. Então, no dia seguinte, por exemplo, foi numa sexta-feira, esse culto em que eles se despediram do Vingre, numa sexta-feira, quando foi no sábado pela manhã, por volta de 9 horas, aí 3 cavalos, o Vingre, né, montado em um cavalo, a Nazaré e outro, e o Vicente Salles Bastos em outro, desceram para Lagoinha. Então ele vai passar 3 dias na Lagoinha. Então a Lagoinha é outro local aonde o Vingre também teve uma convivência tremenda. Agora o mais extraordinário, tem muita coisa extraordinária na igreja, mas essa também eu classifico de uma coisa extraordinária demais. Sabe o que foi? O Vingre deixou registrado na agenda dele a seca do 15, que iria acontecer meses depois. Glória a Deus. Algo extraordinário, assim, o texto, uma riqueza de detalhes, que o tempo não dá para a gente relatar tudo, mas o próprio filho do Vingre, o Ivar Vingre, que escreveu um livro, ele colocou nesse livro dele esses textos, e ele falou que foi o Vingre que deixou escrito, mas ele não sabia o que tinha acontecido, de quem era aquele texto, de quem aquele texto falava, porque os personagens, ele não conhecia os personagens. Quando eu comecei a descobrir a história da igreja, que eu comecei a fazer entrevistas, entre as minhas entrevistas, que eu tenho todas elas gravadas em DVDs, elas variam a idade de 85 anos a 107 anos. E aí muitos deles só neto dos pioneiros. Alguns filhos, como o Vicente Salles Bastos, é um filho do Vicente Salles, do Vicente Salles Bastos, o Itamar Bastos, né? Que eu fiz uma entrevista com ele. Então, essas entrevistas, elas trazem um relato extraordinário de tudo que aconteceu concernente à Igreja do Ceará. Então, eu peguei essas entrevistas junto com o arquivo público. No arquivo público, eu consegui levantar em torno de 3.000 documentos. Inclusive, entre esses documentos, eu consegui o casamento do pastor José Teixeira Negro, que são 16 folhas esse documento, entendeu? Então, esses documentos, eles estão comigo, guardados, e eles trazem um relato. Por exemplo, o Luiz Gonzaga Bastos, ele se casou-se 3 vezes. Eu tenho os 3 casamentos do Luiz Gonzaga Bastos, que é um dos pioneiros que só esse personagem Luiz Gonzaga Bastos daria para tomar o programa. Eu vou até resumir porque não dá para falar, é muita coisa. Abrir espaço para os debatedores fazer perguntas, né? Não, vou. Carlinhos, só uma pergunta aqui. Vamos lá. Você narrou, certa feita, que quando a irmã Maria de Nazaré chegou lá de Belém do Pará, trazendo as ideias pentecostais, onde foi aquele episódio em que a irmã foi escorraçada? Mas volta lá para o sítio Santana, como foi aquilo? Pronto, foi no sítio Teia Preta. Quando ela chegou, os familiares dela receberam ela, vinha de fora e tudo mais. Quando ela disse que era uma protestante, aí veio a reação. Então os familiares simplesmente pegaram a Bíblia dela, isso é lá no sítio Teia Preta, que é bem próximo lá do sítio Pau d'Óleo, onde ela foi recebida na primeira casa. Então, eles simplesmente pegaram a Bíblia dela, jogaram no chão e disseram assim: olha, vá lá pro sítio Santana, é lá que estão os protestantes, pode ir para lá. E ela pegou a Bíbliazinha dela, bateu a poeira
tirou lá para a casa do Pai Salles, e quando chegou na casa do Pai Salles é que ele encontra essa igreja presbiteriana, né, presbiteriana independente, que é a casa do Pai Salles. Pela minha pesquisa dos jornais, da Estandarte, o evangelho já tinha chegado em 1911, lá no Sítio Santana. E o Pai Salles já possuía uma Bíblia desde 1902, porque no Itapajé, o primeiro crente que creu no evangelho, na presbiteriana, que é o Ricardo Alves Carneiro, que tem até familiares dele aqui na igreja. Então, esse Ricardo Alves Carneiro, ele creu no Evangelho em 1885. Isso, 85. 1885. Então foi o pioneiro. Então, praticamente, a história do Evangelho, ela tem um viés, rapaz. Ela tem um caminho, ela tem os passos, ela deixou os seus passos. Então, são coisas tremendas. Devo ter respondido o que o senhor perguntou. Irmão Carlos, claro que nós estamos falando aqui da história da igreja, o passado da igreja é um passado, nós diríamos, glorioso, né? Os pais, esses nossos pais da igreja. Eu queria saber do irmão que, é claro que o historiador, ele escreve baseado em fatos passados, históricos. E o historiador não é um prognosticador. Mas eu queria saber do irmão, o que o irmão acha o que será da igreja no futuro, e que os nossos novos talentos, historiadores, nossos jovens, nossos filhos, que livros que eles escreveriam ou escreverão acerca da igreja vigente e da que está no porvir. Seria tão glorioso quanto o passado? Ou seria nebuloso, tenebroso, desesperançoso? O que o irmão tem a falar? Meu irmão, olha, como conhecedor da história, e eu quero até dar uma participação para esse cidadão aí, que é o desafeto aqui do jovamento. Pois bem, mas deixa eu te falar uma coisa, olha, conhecedor da história, como Deus tem me concedido em minhas mãos, Pastor Guedes, a primazia e a beleza da história que a nossa primeira geração viveu, ela nunca mais vai existir, principalmente daqui para frente. Daqui para frente a coisa é totalmente outra. Você sempre discute no debate aqui essa questão da atualidade. Olha, naquela época não existia o real aí, não existia o dinheiro. O dinheiro não era a mola mestra. Inclusive o Vingre recebeu uma oferta lá na Lagoinha, no último dia que ele esteve lá. Era o amor, né? Foi de 78 mil réis. Aí eu fui ver quanto era a passagem de um navio, lá de Belém para cá. Ela na primeira classe era em torno de quase 100 mil réis. Ele tinha que ir lá na terceira classe porque era 45 mil réis. Meu irmão, a história, a história antiga, ela deveria ser, sabe o que, meu irmão? Ela deveria ser o pano de fundo dessa geração de hoje, caminhar por ela. Então, pastor, lamentavelmente, quem escrever, quem procurar a história hoje, ele só vai ter alguma primazia se ele se basear na história do passado. A de hoje, a coisa tá muito mexida. É tanto que nas estatísticas antigas, a igreja presbiteriana é quem tinha o maior número de fiéis. Eu vi as estatísticas nos jornais de 1900, no início do século XX, ela é presbiteriana. Depois que veio o movimento pentecostal, o Espírito Santo ser trazido pelos pioneiros, aí, meu irmão, essa igreja que tem um Espírito Santo, ela voou. É tanto que no Itapajé, quando o Vingre, ou melhor, o Adriano Nobre, ele fez, sabe quantos batismos, no período em que ele esteve? Ele batizou 78 irmãos, lá no Rio São Joaquim, não foi nem naquela pedra grande lá, foi no Rio São Joaquim, e nós encontramos o local, o pastor Zezinho, com aquele tino de pessoa que conhece, ele nos levou para o local exato, aonde o Vingre fez onde o Adriano Nobre fez esse batismo. Coisa interessante. Ok? Então é mais ou menos isso. Então hoje realmente. Então quer dizer que os próximos capítulos da história da igreja não serão tão gloriosos quanto foram os do passado. Não serão. Por exemplo, o Luiz Gonzaga Bastos, ele saía para evangelizar, demorava 20 dias. Em uma das suas viagens, quando ele voltou, fazia um dia que a esposa dele tinha falecido. E ele foi chorar lá na cova lá da mulher, passou um dia chorando lá.
né? Então, meu irmão, olha, homens e mulheres que deixavam os filhos, deixavam a mulher doente, deixavam a mulher gestante, quando voltava o filho já só faltava tomar benção do pai. Era difícil, meu irmão. Eram caminhadas longas, difíceis, trilhadas. Ai, meu Deus, depois a gente vai com mais tempo falar sobre isso. Fala aí, pastor. Eu quero primeiro parabenizar você pela sua renúncia, porque eu sei, para escrever uma obra dessa é preciso renúncia. E 51 anos de idade, na verdade a gente ainda está na flor da idade. Eu queria duas perguntas. Primeiro, pessoal, sua. Quando foi que despertou em você a paixão pela história do Evangelho no estado do Ceará, principalmente o Evangelho Pentecostal, que é onde você parte, eu sinto que é onde parte toda a veia, e aí você chega no movimento presbiteriano? Essa sua pergunta tem tudo a ver. A primeira tem tudo a ver. Olha, eu não aceitei, eu cheguei no Tempo Central, eu sempre gostei através do jornal, né? E eu tive a informação de que o Vicente Salles Bastos tinha se desviado e falecido. Quando aquela palavra desviado nasceu, naquela informação, faltou terra nos pés. Eu vou atrás da história. Eu vou saber realmente se esse homem morreu desviado. E eu passei 2 anos na minha pesquisa. A minha pesquisa foi 3 anos de pesquisa, rodando por cartórios, por Biblioteca Pública Menestrel, Instituto do Ceará, Seminário da Prainha, Cartório de Itapajé, visita aos pioneiros. Passei 2 anos e meio para encontrar o filho do Vicente Salles Bastos. Eu fiz a entrevista com ele. Quando eu falei desse assunto, o filho dele foi às lágrimas. Está lá no DVD gravado. Meu pai nunca foi desviado. Meu pai não morreu desviado. A história de como o Vicente Salles Bastos faleceu lá na casa da irmã dele, que era chamada de Janoca, é uma história lindíssima, belíssima. Ele morreu daquele mal de Volvo, né, da nó na tripa e tal. Ele passou 3 dias sofrendo e ele faleceu nessa situação. O pastor Teixeira Rego, a referência de história da igreja no Ceará é pastor José Teixeira Rego, que escreveu um livro em 1942, que você tem aí esse texto. Então, esse texto do pastor José Teixeira Rego, ele fala isso aí, mas ele fala baseado em que alguém falou para ele sobre esse detalhe do Vicente Salles Bastos. E toda a história, então, escrita nos livros da CPAD, aonde você encontrar, vai ter como base esse de 1942. Só que eu fui além dessa pesquisa, porque eles falavam só nome e sobrenome, às vezes só o nome, e às vezes só o apelido. E eu não, eu fui para o arquivo público ver os inventários, ver os arrolamentos de casamento, busquei toda a genealogia da história das famílias de Itapajé para poder chegar aonde chegamos, né? Respondeu aí? Você tinha uma segunda... Deixa eu só fazer a segunda, que essa segunda aqui é uma paixão. Eu sou apaixonado pela harpa cristã. Muito bem. E a história da harpa cristã ainda é uma das coisas que eu quero me aprofundar muito, porque nós temos muita pobreza de informações históricas. Eu vejo no seu livro aqui um dos autores que ninguém nem sabe que está na harpa, Bruno Skolimov. Poxa. Qual é o relato, qual é o registro dele na história do Ceará? Olha, rapaz, o Bruno Skolimov, ele chegou no Ceará em 1943. Olha, ele ficou até por volta de 1944, já início de 45. Nesse período, em Fortaleza, porque a gente não entrou na história de Fortaleza, que a história de Fortaleza segue um outro caminho, né? Porque primeiro veio o Antônio Rego Barros, em 22, aí conviveu com os irmãos do sítio Cocó e tal, e depois ele teve que retornar porque adoeceu. Depois é que ele vem em 29 para ser o fundador da igreja. Mas o Bruno Skolimov, olha, em Fortaleza, em 1925, estavam evangelizando ali no centro de Fortaleza Bruno Skolimov, pastor José Teixeira Rego, Ingrid Anderson, Esther Anderson e Francisco Nogueira de Queiroz. Esses personagens estavam pregando o evangelho simplesmente nessa data, em torno de 1924 para 1925. Então, a história de Fortaleza segue um outro caminho, que eu tive a felicidade também de ter essa história também quase palmo a palmo, essa questão histórica da igreja, da Assembleia de Deus, do movimento pentecostal em Fortaleza. Quem foi o primeiro pastor? Vicente ou Luiz Gonzaga? É o seguinte, Vicente Salles Bastos. Vicente Salles Bastos. Vicente Salles Bastos.
Dourado? Muito bem, meu pastor. A graça e a paz do Senhor, pastor Gessé, pastor Davi Bosfor, pastor Guedes, boa tarde, Jeová Mendes. Pastor... Por que você não dá para o seu Jeová Mendes, rapaz? Não, porque o Jeová Mendes é outra coisa, né, pastor? Paz do Senhor, irmão Carlos Castro, satisfação. Gostaria também de lhes fazer 2 perguntas. Já que nesse período havia tanta hostilidade contra o Evangelho, havia muita perseguição, levantou-se ondas impetuosas contra os missionários, gostaria de saber se existe algum caso no meio dos pioneiros de martírio, se alguma pessoa morreu por perseguição, por ser apedrejada. E a outra pergunta é se o senhor conhece o fato do encontro entre Daniel Berg e um matemático. Pronto. O Daniel Berg é o seguinte, é um personagem que eu não me detive muito dentro da história do Daniel Berg. Se o Jeová puder responder essa pergunta, ele vai responder, mas eu não posso lhe responder porque eu não sei. Porque, por exemplo, o meu trabalho ele foi centralizado na questão histórica do Ceará. E só quem veio ao Ceará foi o Vingre. Né? O Daniel Berg, pela sua grande importância que é, né, e que foi, mas ele não veio ao Ceará. Há a informação é de que o Berg veio para o Ceará, mas desvale essa informação porque não encontrei documento nenhum que comprovasse isso, tá certo? E a sua outra pergunta é sobre... A questão do martírio, se houve... Pronto, o martírio. De morrer, de matarem, não. Historicamente não se tomou essa... Eu não encontrei informação nenhuma nesse sentido. Agora, de apedrejamento, de marcarem locais... como é que a gente chama, rapaz? Emboscada, fizeram muito, mas Deus livrou os servos dele. Né? Mas, por exemplo, houve um culto lá na Uruburetama, que inclusive o pastor de saudosa memória, pastor José Deodé de Farias, quando eu estava entrevistando ele disse que chegou a jogar uma pedra ainda naquele movimento do culto que aconteceu. Meu avô estava presente. Em 1939, ele estava com 9 anos mais ou menos. Inclusive, o seu avô estava presente, né? Inclusive Então, mandado por um padre, né? Isso, exato. Então houve perseguição com Orlando Spensamboia, houve muitas perseguições, é verdade. Mas morte em si não houve, graças a Deus, porque o Senhor dava o livramento aos filhos dele. Me permitam-me dizer, pastor, um dos apedrejadores de crentes estão aqui do nosso lado. Rapaz, o Carlos, eu queria você falar a respeito daquele episódio do juiz, daquela juíza que... Foi o Uruburetama, o juiz, o padre, a juíza, o padre... Isso foi, pastor? E na Curva dos Frios, isso foi, o acidente eles isso já foi, isso foi em 60 já? 60? Não, foi lá Foi em 41. Eu tenho um mandato de segurança que o pastor Teixeira me impetrou. A igreja era na rua 2 de Fevereiro, lá no Itapajé, e o pastor alugou uma casinha, começou a realizar os cultos, e houve toda aquela tramóia lá, aquela perseguição, e eles levantaram uma população com pedras e pau, e foram lá para acabar lá aquele culto. Foi uma situação tão drástica que até a própria polícia apoiou também. Mas ali é o seguinte, dali nasceu o pastor Teixeira Rio, que era um homem muito pulso firme, forte, aí veio para Fortaleza, procurou o doutor Otton Sobral, e aí passou a história do que havia acontecido, fez um mandato de segurança. Nesse mandato de segurança eles colocaram as leis, e esse mandato de segurança deu permissão para ele chegar lá. Eu posso pregar o evangelho em Itapajé porque eu tenho autorização da justiça para fazer isso. E eu louvo a Deus por ter encontrado esse documento, né? Esse documento daquele aqui, né? Que é o mandato de segurança lá de Itapajé, que é algo tremendo, ok? Mais ou menos isso. Mas está aqui. Jeová, é interessante ele levantar essa questão, porque isso aí, Jeová, você como historiador, está fundamentado, viu, Carlos? Talvez você nem tenha feito esse elo, mas para que fosse emitido esse mandato de segurança, isso tem fundamentação no Segundo Império, com Dom Pedro II, que isso entra para o Roberto Kelly. Roberto Kelly é quem abriu todas as portas para que 1855. Para que o imperador assinasse a liberdade de culto aos cristãos que estavam sendo perseguidos fortemente e que inclusive não conseguiam ser enterrados nos cemitérios porque a liderança religiosa da época impedia que qualquer crente
fosse enterrado no seu cemitério. Agora Carlos Castro, é o seguinte, de toda essa história do Evangelho no Ceará, que não foi constatado nenhum mártir da história do Ceará, eu pretendo mandar o Gordinho para a região do Sudão, a região de Darfur, e eu quero que ele seja o primeiro mártir da Canaã. O que você acha, Gordinho? Rapaz, enviado por você, viu? Tá Não, pastor, eu perguntei sobre o encontro de Daniel Berg com o Navim, porque é bem interessante e ilustra bem o que o pastor Jessé estava falando no início do programa, sobre a simplicidade desses homens que dizem que Daniel Berg encontrou-se com um matemático e o matemático perguntou a ele sobre epistemologia de Heidegger, suas implicações filosóficas sobre a Europa, e ele só respondia assim, 5 perguntas, e nas 5 perguntas ele respondia assim, sei não. Eu só sei que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Foram 5 perguntas e ele dizia, sei não. Só sei que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E depois da 5ª pergunta, o matemático caiu de joelhos e aceitou a Jesus como Salvador. Oh, coisa tremenda, né? Olha, é o seguinte, eu quero, pastor Céu, o tempo correu depressa demais, né? Mas eu queria dizer para os irmãos que estão na audiência aí do programa, eu estive fazendo reportagens nos principais locais onde a igreja chegou no Ceará e da viagem do Vingre, de Fortaleza até Itapajé. Então, os irmãos que entrarem no portal, do www.portaljvd.com.br, vão ter lá dezenas e dezenas de vídeos mostrando esses locais. Eu falei historicamente sobre os locais onde eles estiveram e você vai ter mais ou menos um acompanhamento e o nosso programa também logo vai estar. Também estou gravando aqui para que você possa, se não deu para decorar muita coisa, vai estar no portal, viu? E a gente vai disponibilizar. Estão perguntando aonde encontrar o seu livro. Pois é. Eu gostaria muito, pastor, já que o senhor me chamou aqui e está me dando essa oportunidade de passar a história para os irmãos, a gente fazer um movimento aqui também para que os irmãos da Canaã tomem conhecimento da história. E a gente montar aquela questão do livro também ajudar alguma programação aqui da Canaã. Ele está sendo vendido a R$30. Tem aonde? Lá na Casa da Bíblia? Na Casa da Bíblia, Bíblia Opções. Certo. Mas eu vou fazer diferente aqui, tomara que o Nogueira não esteja me ouvindo. Mas eu vou baixar. Olha Nogueira. Mas o irmão Nogueira me perdoe. Até o irmão Nogueira pagou R$15 antes do livro sair, ele me comprou, já para ganhar o dinheiro dele lá. Mas, irmão Nogueira, é o seguinte, eu vou baixar o livro para R$20 e vou doar R$10 desse para construção. Para construção. Então nós vamos fazer aqui num culto que o senhor vai fazer a apresentação. Eu tenho quase 1000 livros, eu tenho quase 3 mil livros aí lá em casa. Se vender 1000 livros aí já ajuda a construção. E eu tenho prazer de fazer isso. Olha, esse livro eu gastei muito dinheiro. Inclusive, eu poderia muito bem chegar na igreja antes de começar o trabalho e pedir oferta para me ajudarem. Mas eu disse assim, olha, eu não vou fazer como muitos fazem. Você chega lá pedindo, alguém vai dizer, lá vai outro espertalhão já querendo dinheiro. Então eu fiz com todo o meu custo. Né? E Deus me honrou, foi assim, maravilhoso. Carlos, os pastores me ajudaram. Na página 96 vem a história da conversão de um valoroso obreiro chamado José Vaqueiro. Me dói na alma agora em ver a história dele aqui e sua foto, porque o tema da vida desse cidadão é o seguinte: José Vaqueiro destacou-se por ter experimentado uma vida cristã diferenciada dos demais pioneiros que atuaram no seu tempo. Até há uns 15 anos atrás, havia uma foto na minha casa, que se a mãe estiver me ouvindo, mãe, manda a Jarina procurar aí nos álbuns, tem uma foto do sepultamento dele, do velório dele. Certo? Mãe, manda procurar essa foto aí em casa. E aconteceu um fato interessante. Não diga, deixa eu falar, fica calado aí. O fotógrafo daquela época era o José Manel, irmão do irmão Jonas, que era o regente da igreja central. E o pastor Emiliano foi celebrar o casamento. Foi fazer a cerimônia do sepultamento. Chegou na casinha dele, baixinho, tudo, estava ali na área, na sala. E o pastor Emiliano na ponta do caixão, falando com a Bíblia aberta, e uma irmã chegou e disse assim: irmão Zé Manel, foi pastor Emiliano, eu estou tendo uma visão. Tem uma nuvem branquinha sobre o caixão do Zé Vaqueiro. Olha, se alguém tem essa foto, me arranja para o irmão Carlos Castro. Isso aí. Aí, cala a boca, irmã, cala a boca. Aí o Zé Manel, clique, tira a foto. Quando revela, diz o que é que acontece.
Uma nuvem. Vai estar A nuvem sobre o caixão do Coisa irmão Zé tremenda. Vaqueiro. Coisa tremenda. Eu vi essa foto. Mãe, eu estou pedindo a minha mãe que ela está nos ouvindo, para ela procurar nos álbuns em casa, que era lá em casa que tinha. Sabe? Olha um negócio assim, fora de série. Fora de série. Fenomenal, né? Fenomenal. Aí o Carlos Castro faz o livro, e no livro vem a história dele, e dizendo, olha, foi um homem que destacou-se no seu tempo, ele era diferenciado. Era diferenciado. Zé Vaqueiro era... É um Eliseu, Era, Marias, né? era um Eliseu, era um O Elias. Zé Vaqueiro, eu fui atrás, pastor, da mulher que ele orou. Ela já estava no caixão. Olha aí. Estava no caixão a mulher, já para ser sepultada. Os familiares, pastor, vá lá, irmão, orar, eu sei que Deus vai ressuscitar. Aí disse assim, espera aí que eu vou ver se eu tenho que ir. Foi para o quarto, orou, recebeu a direção de Deus, foi na casa da mulher, orou no caixão, a mulher se levantou. O esposo da mulher saiu glória correndo, a Deus. filho. Rapaz, foi Tá algo assim assustado. extraordinário mesmo. Todo céu correndo com medo. Então, essa mulher, eu tenho no livro, tem o nome dela, ela viveu mais 40 anos. Mais 40 anos. E aí teve outro caso em que, depois desse caso, aí chamaram ele para orar, e ele disse assim, eu não estou sentindo direção de Deus. Carlinhos, Não só estou pra- sentindo direção de Deus. Aí o que acontece? Ele pega, vai lá nessa mulher, que está no caixão também, morta, ora, a mulher ressuscita, aí a mulher, por que você fez isso? Eu já estava entrando em um lugar tão bom, por que você fez isso? A mulher morreu desviada e nunca mais quis. Não tinha autorização de Deus para orar. Não tinha A autorização. vida do Zé Vaqueiro realmente é diferenciada porque ele não precisava nem ir lá onde a pessoa estava endemoniada, ele só mandava a resposta. Era desse Orar jeito. à distância dele. Olha, o nome do livro, os irmãos estão ligando, perguntando, pastor, o nome do livro? Lá na Casa da Bíblia, do nosso querido amigo Monogueira, Fragmentos da História do Evangelho Mas do vamos Ceará. deixar para comprar aqui. Agora deixa para comprar, que a gente vai Aqui, trazer aí. vamos deixar Domingo, o irmão Carlos Castro vai estar aqui. Uma senhora. Domingo obra. que vem, com a senhora Obra. Olha, Rapaz, eu li. eu o faço trabalho. questão que a membresia da Assembleia de Deus Canaã, Que trabalho. neste livro, não é um livro cansativo, tem E a apenas... história pura da Tem Evangelho. apenas aqui 158 páginas, com fotos, com tudo direitinho. Não é cansativo, você come, E delicioso. degusta ele E a rapidamente, leitura é deliciosa. porque me interessa vocês saberem a história do Evangelho, porque eu estou levantando no Brasil, agora é a nível de Brasil, vocês sabem que eu estou já indo, nestes últimos 12 meses, várias vezes a Rio de Janeiro para convenções de pastores, cheguei antes de ontem de lá de novo, vou agora no dia 12 e 13 para a Ilha do Governador, e eu estou levando essas histórias, estou levando este evangelho de responsabilidade, que não deva ser feito por dinheiro, mas por paixão, por amor às vidas perdidas. Então, eu tenho prazer, eu tenho interesse que a nossa membresia conheça a história, para poder me policiar Davi Bosfó, policiar Honorato, policiar os pastores, porque os pastores da Canaã, nem que a porca perca o rabo, mas nós não fomos chamados para ser empresários, nem ser ricos. Glória a Deus. Fomos chamados para levar as boas novas de Cristo Senhor. Meu pastor, fica em cima dessa sua palavra um desafio. Eu desafio a todos os evangélicos. Se você se diz evangélico, a adquirir essa obra e colocar no travesseiro da sua cama. Lê sempre. Para você ler na hora do melhor momento da sua telenovela. E o segundo desafio, você quer dar um presente a alguém, se é evangélico, nesse Brasil afora, aonde tiver, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, Santa Catarina, compre o livro e mande de presente para ele. Sabe por quê, pastor Davi? Porque Deus vai... E outra vai fazer alguma coisa, porque há uma ideologia surgindo agora, sul e sudeste do país, que está pulverizado de confusão denominacionalista, confusão no evangelho, que a área do Brasil virgem, que ainda tem uma igreja pura e que pode ser explorado nesta parafernália de doutrina da prosperidade, é o Nordeste brasileiro. É verdade. Eu tenho dito aqui, Carlos Castro, todos os dias, pedindo aos pastores, olha, você que me odeia, você que tem raiva de mim, sabe, mas é da sua igreja, pregue a palavra, feche a porteira, cuidado com esses elementos, vocês estão por fora, como há um preconceito neste país, não é para existir, mas há um preconceito neste país,
tá certo? Também no meu evangelho. Que o sul, sudeste e centro-oeste são os cabeça pensantes. Os medalhões. Nordeste são os cabeças chatas. Ontem um rapaz aí do Tempo Central, um rapaz de 20 anos, congrega aqui no Dias Macedo, colocou carta ao anjo da igreja no Nordeste brasileiro. Pastor Guedes acessou e me mostrou, eu achei fantástico. E pedi ao Pastor Guedes para jogar. Pastor Guedes é um homem que tem um blog muito acessado no Brasil. E ele jogou o Carlos Castro. Meu irmão, a resposta que veio lá para cá, do sul do país, foi de matar, meu irmão. A reação foi grande. Na hora, discordando, metendo. Que o rapaz de 20 anos, o menino, não sei nem se ele está me ouvindo, se for, parabéns, meu filho. Jovem talentoso, Menino né? talentoso, disse assim: olha, a igreja que está no Nordeste, tu não se corrompeste ainda. Rapaz, é um negócio de arrepiar. Lindo, pastor Davi Bosforo. Aí o pastor Guedes republicou e jogou, meu irmão. O Sul respondeu na hora. O pastor Guedes está cheio de pessoas respondendo no blog dele, no sul do país, metendo pau na gente. Porque eles acham que nós somos aqui uns cabeças de bagre, que não pensamos, que não temos homens competentes. Olha, um livro desse é para estar circulando em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Tá certo? Eu até queria, pastor, irmão Carlos, eu estou indo agora no dia 12, 13 de junho, eu não sou comerciante, eu não vendo nada, mas eu gostaria de levar um pouco desse livro para entregar na mão de cada pastor que vai estar lá. Eu quero levar pelo menos 100 livros desse. Até porque eu não tenho, vai ter que bagagem e tudo, pesado, e tem que pagar, como é que é o nome, excesso de bagagem, essa coisa toda, eu não posso. É que eu estou pregando para eles lá e dizendo que eu não prego por dinheiro. Eu não peço cachê. A única coisa que a igreja no Rio de Janeiro está mandando é a minha passagem. Eu não exploro o evangelho. Pois não, pastor Davi Bosforo? Mas a gente pode propor o seguinte, pastor, nós temos irmãos que são caminhoneiros, e se algum irmão caminhoneiro, que seja irmão crente fiel, daquele que recebe e entrega, tiver lá pode ser que de repente ele vá daqui para o Rio, alguma coisa, leva para não ter excesso de bagagem, uma coisa, sem livrozinho, o volume é pequeno. Não, mas vou levar, nem que eu pague o excesso, nem que eu pague o excesso. Pastor, quero dar só minha palavra aqui final para o Carlos Castro. É que o programa estourou. Aqui é o parecer de um historiador, para outro historiador. Eu considero essa obra do Carlos Castro a maior obra já publicada no historiador, viu, Honorato? É de alta relevância histórica, meu amigo. Eu não conheço outra obra no Ceará com esse padrão, com esses paradigmas históricos, com todas as fontes, com todos os detalhes narrados minuciosamente. Eu considero a maior obra já publicada no estado do Ceará em se tratando da história do Evangelho no Ceará. Eu quero terminar o programa fazendo o pedido que eu fiz sábado passado. Se você que está me ouvindo no interior, distante, aí nos cafundós do Judas, se você tem fotos antigas, a gente recupera. Eu mando para a Bafim, mas a gente recupera. Mas nós estamos montando um acervo, porque eu creio que antes do final do ano a gente inicia a obra do museu. E será algo, você sabe que hoje o museu é cultura, né? E o governo tem interesse que o país, os estados se desenvolvam com a sua cultura, seu turismo. Então nós podemos receber aqui gente do mundo inteiro para saber dessa história. Chega de descaso. Chega de descaso. Enquanto eu e o Carlos estamos vivos. Porque nós já estamos passando dos 50, né? Mas eu quero agradecer. Olha, repita, por favor, irmão Carlos, Pronto. o site. Pronto. Depois mesmo já vai estar, nosso debate aqui vai estar no site, www.portaljvd.com.br. Portaljvd.com.br. Ok? Agora deixa eu lhe parabenizar por um trabalho e outra coisa, e agradecer também pelos documentários da TV Canaã, viu? Os documentários da TV Canaã têm sido assim extraordinários. Ontem eu recebi a ligação do irmão. Você está vendo aí o documentário? Estava sobre o avivamento lá em Los Angeles, né? Nos Estados Unidos, né? Então, Azusa. Rapaz, é o seguinte. Vai voltar. Por exemplo, o povo evangélico do estado do Ceará, eu não quero nem colocar aqui placa de igreja, povo evangélico. É o povo de Deus. Eles precisam tomar conhecimento da Canaã, da TV Canaã, porque é 100% ensinadora 100% evangélico. do evangelho para os irmãos. Olha, domingo o irmão Carlos vai estar aqui com os livros, né? Mais barato um pouquinho, tá? Mão Nogueira, é para ajudar na construção, tá bom?
E é um grande culto domingo agora, aos domingos são grandes cultos e com certeza Deus vai abençoar ricamente. E eu quero uma parte para levar para o Rio de Janeiro. Olha, amanhã, hoje, terça-feira,